Olá, seja bem-vindo. Eu sou Henrique Della Rosa e este é mais um episódio do Café com Peça. Este que é um podcast oferecido pela Della Rosa para o mercado de autopeças. Aqui ao meu lado, mais uma vez ele, Eurico, direto do Rio Grande do Sul. Tudo beleza, Eurico? Epa! Terceira vez aqui, é isso mesmo? No Café com Peça? Você me deixou constrangido. Se eu falar outro número que não seja esse, eu vou estar... Me corrija. Não sei, mas deve ser. Desculpa. Porque 3 vezes já pode pedir música, tá? Pode passar na música de encerramento. Tá bem. Bom, ele vai me ajudar na condução desse bate-papo. Antes de anunciar os nossos convidados de hoje, eu queria passar aqueles recadinhos tradicionais que você já sabe, mas eu preciso relembrá-lo, porque a gente tem notado que o número de visualizações dos episódios é desproporcionalmente maior do que o número de inscritos do nosso canal. Então, se você gostar desse conteúdo, considere se inscrever e já ativa aí o sininho para sempre receber uma notificação quando um novo conteúdo for publicado. Se você tem um perfil lá no Instagram, não deixe de nos seguir, é fácil de nos encontrar, é @Café com Peça. E claro, nós também estamos disponíveis em todas as plataformas de podcast. Agora sim, sem mais, podemos anunciar os nossos convidados de hoje. E a gente tem a honra de receber aqui, direto de Santa Catarina, Assir e Eduardo Scherer e Assir De Luca. Isso mesmo, Assir? Isso Falei mesmo, certo? De Luca, italiano. Olha, muito bem. Então, todos italianos aqui, então. Não, Scherer é alemão. Scherer é alemão. Tem uma divisa. Me desculpe. O Eurico é italiano. Com cearense. Olha só que mistura boa, né? Bom, sejam bem-vindos. É um prazer recebê-los aqui. E como a gente falou anteriormente, né? A gente queria começar pelo princípio e abrir espaço para vocês contar a história da empresa, da Scherer. A gente teve, em novembro do ano passado, né, no evento para comemorar os 60 anos da Scherer. Foi fantástico. A gente ali, num grupo seleto de fornecedores, teve a oportunidade de ouvir, né, de vocês, do seu Jaime e de outros membros, né, da família, outros membros da empresa. Mas a gente queria aqui abrir essa oportunidade e, assim, sem economia de detalhes, tá? Pode nos contar essa história, que essa história, o mercado merece conhecer ela de perto. Eu não era nascido ainda, assim. Você vai ter que me ajudar nessa daí. Eu já era. Só que eu tinha 10 anos, né? Quando já era alguma coisa. Mas eu iniciei na Scherer, então a Scherer de 1963, né? Foi o seu Jaime que fundou ela. Já temos 60 anos. Esse ano 61, né? E eu ingressei na Scherer faz 50 anos, esse ano estou fazendo 50 anos que eu estou na Scherer. Então, acompanhei muito da história da Scherer, né? Junto com o seu Jaime, com o Rui, que já não está junto conosco aí, e outros membros lá no início. Eu lembro bem da primeira loja, quando eu comecei a trabalhar, nós não éramos nem 10 funcionários, né? E aí veio essa trajetória toda aí, foi muito bacana. E eu acho que a gente chegou até aqui hoje, falo por mim isso, o Eduardo vai falar por ele, que você tem que fazer o que você gosta de fazer, né? Tem que te atrair para fazer isso, e eu acho que isso que foi o segredo da gente estar aqui até hoje, onde nós já chegamos. Que beleza. Mas eu quero saber do início do negócio lá, quando o seu Jaime começou. Ele começou com um balcão, com varejo, com linha leve, com linha pesada, porque assim, de lá para cá a gente sabe que os caminhos foram inúmeros, né? Mas como é que foi esse começo? Então, a Scherer, no início, quando começou, antes de ter a Scherer, o seu Jaime e o pai dele eles tinham umas concessionárias de caminhões. Fenemê, Internacional, Dodge, Cinca. E aí, quando faleceu o senhor Arnaldo, que é o pai do seu Jaime, ele resolveu parar com os caminhões praticamente e começou com autopeça mesmo, né? Fundou a autopeça e era um varejinho, era um balcão de autopeças, né? Que os clientes vinham comprar no balcão, a gente atendia o balcão, quando eu comecei a trabalhar lá, eu fazia isso, né? Além de fazer a limpeza da loja, que a gente fazia isso, arrumar as peças e vender no balcão. Os clientes iam ali, não tínhamos nenhum distribuidor, a gente não tinha fornecedores assim, você comprava de distribuidores para revender. Não acessava a indústria. Né? Exatamente, não tinha acesso à indústria. Mesmo porque era muita coisa importada ainda nessa época, né? Assim, acho que a distribuição... Estou puxando pela minha memória assim, das coisas que eu conheço, né? Mas até que tu tem muito mais experiência do que eu nesse ramo. Você viu que eu escapei da minha idade, né? Tu tem mais experiência do que eu. Não, exatamente. A maioria eram peças importadas mesmo. E era uma época em que a gente tinha no Brasil importadores. Três Leões, que acabou virando a Cofap, e outras... Tinha a Borgoff, que eu lembro. A Borgoff. Tinha a Hermes Macedo, tinha a importadora... A própria Pellegrino, nessa época já tinha. E assim outras. Sim.
E como é que... Só uma curiosidade. Era muito valorizado, imagino eu, porque telefone não era uma coisa de luxo nessa época, né? Era de luxo porque era assim, né? Você queria fazer uma ligação para São Paulo, por exemplo, você tinha que pedir lá na central telefônica. Pedia de manhã, aí chegava no fim do dia, a telefonista dizia, não conseguimos a ligação hoje, fica para amanhã. Era assim que funcionava o telefone. Então, tu imagina como não tinha o WhatsApp, e-mail, nada disso, né? A figura do vendedor era muito importante, né, Acir? O vendedor que te visitava lá na loja e para tirar o pedido, para ver o que vocês precisavam e tal. Você, nessa época, já estava na área de compras ou você estava só ainda no balcão? Quando é que foi que tu passou para a área de compras? Como eu tenho 50 anos de share, eu devo ter aí uns 45 ou mais de compras. Eu não tenho certeza que eu comecei a comprar. Mas claro que eu passei por tudo isso, né? Chegavam os vendedores lá, os representantes, né? E com aquele pedido era tudo escrito, fazia aquele pedidão ali. Aí o cara ia embora, ele ficava mais uma semana, dali uma semana que ele ia para casa, 15 dias, mandava aquilo pelo correio para a fábrica. Então, se eu recebia um pedido, era 60 dias depois, ou mais, né? Era uma façanha, né? Só que o tempo foi modernizando, né? Depois, quando veio o Telex, né? O Telex foi uma mudança legal. Mas, para mim, para o Acir aqui, a maior mudança que existiu foi quando veio o fax. Pô, cara, que ganho de produtividade. O pedido ali, passava aqui, saía lá. Não dava para acreditar nisso. Né? Isso foi uma revolução. Uma revolução, meu. Porra, eu digo, como é que foi, né? Mas assim, eu sou muito curioso, então eu não quero aqui monopolizar a entrevista, tá, Henrique? Mas nós estamos na frente de um cidadão... Se eu achar que você está monopolizando, eu dou um tapa. Tá bom. Não, é que nós estamos na frente... Eduardo, dá licença, né? Mas nós estamos na frente de uma das pessoas mais icônicas do comércio de autopeça no Brasil, né? De Santa Catarina, com certeza. Não tenho, sem demérito nenhum de alguém de Santa Catarina que está me vendo, mas esse cidadão que está aqui, ele passou por gerações. Você tem uma representatividade significativa nesse negócio. E a gente pode aproveitar isso aqui para fazer alguns registros que eu acho que é legal que fique até para os mais jovens, né, Acir? Porque imagina o seguinte, com todo esse ciclo de suprimento, de demorar 60 dias e tudo mais, aí chegava um cidadão que tinha um fenemê lá no balcão da sua empresa e queria um jogo de lona de freio. E aí tu não tinha, porque o teu fornecedor não mandou. O caminhão ficava parado? Ficava parado, não tinha outra alternativa. Tinha que ficar parado. Ficava parado dias, semanas, por falta de peça. Não tinha como não. E vai arrumar onde? Como é que você ia se comunicar para achar essas peças? Tinha que ser o que tinha. Tinha que esperar o vendedor passar. O vendedor passar, um pouco era por ferro velho, né? Que isso tem até hoje. Então, tinha que ser quebra-galho, né? Algumas engrenagens do Fenemê, a coroa e pinhão, algumas engrenagens, se fabricavam. Lá em Joaçaba nós tínhamos um fabricante, que era o Visit Pickler. Ele fabricava as peças. Né? Fabricava o rolamento, só que demorava um tempão, mas fabricava também. Sim, para abreviar o tempo de sofrimento do dono do caminhão. É. E nessa época lá em Santa Catarina, ainda estava naquele ciclo madeireiro, né? Tinha um movimento de caminhões muito expressivo lá nesse meio oeste de Santa Catarina, transportando madeira para a construção de Brasília e tudo mais, né, Acir? Exatamente. Devia ser um comércio bastante interessante nessa época, não era? A madeira predominava, né? Principalmente ali no oeste, né? Ali em cima, de Lages para cima, né? Sim. Quer dizer, hoje também tem muita madeira ainda lá, né? Sim, aí já é pinos de... É pinos, mas o trabalho é o mesmo. Sim, né? lógico. As estradas hoje são melhores, mas não tem asfalto. Lá no meio do mato é igual. Você tem que entrar lá, toleira, trator para puxar caminhão, todo esse trabalho. Então você quebrava muito. Só que hoje os caminhões são traçados, então é bem mais fácil você andar naquelas estradas. Naquela época, um fenemê, para quebrar um diferencial, era 2 toques qualquer caminhão. E o poder aquisitivo do... Eu estou ficando cada vez mais curioso as coisas que você está falando. O poder aquisitivo do dono desse caminhão, como é que era? Ele era um frotista, ele tinha diversos caminhões, era um caminhoneiro autônomo, como é que era o jeitão do cidadão que operava um caminhão? A maioria era autônomo. Tinha lá o seu caminhão, um outro tinha 2 caminhões,
né, transportadoras organizadas nesse Ernesto, não existia. Imagina para esse cara que era autônomo, tinha um caminhão só, Então. quebrava uma peça. Você tinha que esperar a indústria produzir para poder... Passar o vendedor, tirar o pedido, o cara finalizar a viagem, mandar o fax, né? Antes do fax, mandar... Porque aquilo era subsistência familiar, então, familiar, né? Mas o cara tem um familiar. caminhão, com aquilo ali, ele sustentava o núcleo familiar dele. Beirava uma tragédia grega um cara ficar com um caminhão parado. Parado. Uma semana era meio normal, né? Mas se tivesse ficar meio mês parado, um mês... Então... E o cara sapateava lá na loja, na sua frente, cadê minhas peças? Dava estresse. Isso ou o cara se rendia? Não, é que não existia isso aí, porque assim, ó, não tinha peça mesmo, né? O pouco que tinha, ele tinha que se contentar, senão tinha que procurar, ir para outro lugar, achar as peças. Não é que nem hoje, que hoje sim ela reclama, né? Hoje, se você não tem uma peça para entregar na hora, ele já fica chiando, né? De tudo quanto é lado. Não é nem se demora mais do que uma hora para entregar, e o pessoal vai no site, na ouvidoria e faz uma reclamação para nós. Uma hora. Então, se compare com lá atrás, como é que era. Acho que vale a pena contar também, assim, de que a família do pai do meu avô foi para Catanduvas, onde ele conheceu a tua família, exatamente para cortar madeira. Exatamente para... Eu não sabia disso. Né, acho que você pode contar que foi a família do Rio Grande do Sul, de Carazinho, do meu bisavô, e eles foram para Catanduvas, que é a cidade onde a família do Assi... de onde é a família do Assir, exatamente para cortar a araucária, né? Então, acho que essa história aí o senhor Arnaldo foi lá no Jacutinga, né? Lá em Catanduvas. Ele tinha uma serraria, era vizinho do pai e da mãe lá, da família nossa, afinal de contas, né? E lá que se formou a família. E ele era exatamente para tirar madeira. Isso. E lá do Jacutinga, ele ainda mudou para Catanduvas, que é ali do ladinho também. E, como conta o senhor Jaime, a madeira também foi se escasseando, né? Isso que você falou, a araucária, né? Sim. E aí que ele resolveu vir cortaram a floresta, acabou, agora vamos montar uma concessionária. Mais ou menos assim. E eu lembro dessa época das serrarias antigas, as toras eram puxadas com bois, com carretão de boi. Era puxada, vinha lá, trazia para a serraria. Era um sacrifício para cortar uma tora que eu ajudei. O pai trabalhou um tempo também, já mais para frente um pouco, um caminhão para puxar tora para uma serraria. Às vezes ia junto lá nos matos carregar as toras lá. Já era um sacrifício, imagina puxar de caminhão de boi. E o meu avô é padrinho do Assir, então só para... Não sei se sabe. Então, isso aí. Aí quando eu nasci, precisava me batizar. E aí eu nasci em Joaçaba, né? Ela foi lá no Jacutinga na época e tal. E aí o pai, quem é que conhecia? O senhor Arnaldo. Bateu lá no senhor Arnaldo, lá, tem que batizar o meu filho aí. Aí o senhor Arnaldo disse, então vou mandar o Jaime e a Zélia. Mandou eles ir lá me batizar. Foi um negócio meio interessante, porque eu nasci assim às 6 horas da manhã, do dia 1º de janeiro, né? Meu aniversário. Dia 1º de janeiro? 1º de janeiro. Bem incomodando. Olha só. Que bacana. Eu tenho certeza que todo ano se comemora o meu aniversário. Uma champanhe, fogos. Agora eu lembro sempre. Duas vezes agora. Vou comemorar 2 vezes. 2 vezes. Então eu nasci assim às 6 horas da manhã, com um plano de saúde lá e tal, e tinha que ser batizado em seguida. Aí assim, eu nasci às 6, às 8 horas já estava batizado. Uma coisa... Seu pai foi lá, pra então. época, né? Foi lá, na época foi. Daí já o Jaime com a Zélia levaram lá. Mas, Eduardo, e seu avô Arnaldo? Bisavô. Bisavô. Sim, o seu avô é o... Desculpa, falha. Jaime. O seu bisavô Arnaldo. Ele participou do empreendimento, assim, porque teve lá um momento que o Assir relatou que tinham as concessionárias de caminhões, o negócio foi mudando pelos motivos mais diversos aí, e aí começa a nascer a empresa de autopeça. O seu bisavô participou dessa transição? Então, a data, me ajuda aí, Assir, a data da fundação da empresa, que é 10 de dezembro de 1963, foi exatamente o mesmo ano que meu bisavô faleceu. Então, ele faleceu muito novo. Que idade? 52 anos. 52 Puxa, anos. bem E que idade tinha o vô? Uns 20, alguma coisa assim? Por 60, aí, põe aí 63 36. menos 87, 27 anos. 27 anos. Bom, 26, e foi exatamente quando ele faleceu que foi fundada a Scherer. Então, a data do CNPJ atual, não. Mas esse histórico de empreendedorismo, de ter das próprias concessionárias e outros negócios secos e molhados que se tinha, aí sim ele participou. Então, tem um histórico aí de participação nos negócios. Aí. Mas como ele faleceu muito cedo, infelizmente eu não tive a oportunidade de conhecer. Acho que... Exatamente. O seu Jaime, ele era sócio com o seu Albino e um irmão do seu Albino, e 2 irmãos do seu Albino, da Incal, era uma importadora de
de alimentos e louças, era isso aí. Você chegou a trabalhar na Incal? Trabalhei 2 anos. O meu primeiro emprego, eu era o computador da empresa. Eu trabalhava de kardexista, cara. E o Kardex, ele se prolongou lá. Aprendi lá na Incal, contra o Kardex, vocês devem conhecer. Você Sim, conhece. Nunca vi, mas você não é o primeiro que vem aqui. Era uma fichinha lá que tinha que procurar da baixa, que nem se faz hoje, né? Tinha que registrar É o Excel, só que... Eu trabalhei nisso aí, depois... E o Kardex, ele funcionou até quase 1990. 80 e É verdade. 86, por aí, começou a surgir computador, mas aí você ainda tinha que continuar com o Kardex. Até 90, eu acho que foi. Aí não vou precisar a data. Você vê, todo setembro era feito tudo o controle nos Kardex. Uma fileira enorme ali, sei lá quantos Kardex tinha na época lá. Trabalhava nisso aí. Umas bandejonas de metal. De metal, você puxava. Borracha, lápis e... Borracha, lápis. O código era colocado escrito em palavras, eu lembro até hoje, era paquidermos, né? O Pero 1, o Ário 2. Isso era comum no comércio. Repetia o número. Se era 22, você colocava o A e o 0 do lado. Então era 22. Imagina a curva de aprendizado do cara que começava a trabalhar no Kardex. E assim, então, aí estava a loja de autopeça. Aí ela vai funcionando com todos esses ambientes aí que a gente falou da logística e tal. E quando é que foi que tu percebeu, assim, porque eu tô com 63, né? E a gente estava falando um pouquinho antes aqui de outras atividades minhas, profissionais, e tem alguns momentos, assim, porque você tem praticamente, eu não sei se teve alguma outra atividade, mas praticamente toda a tua vida profissional é dentro da Scherer. A minha eu tive outras oportunidades, assim, em outros lugares, transitei aqui e ali e tal, até estar na posição que eu estou hoje, né? E eu mudei, as vezes em que eu tive que mudar, não foram muitas, mas as vezes em que eu tive que mudar, na minha avaliação unilateral, eu botei o olho assim, sabe aquele ditado, sabe daquele lugar que tu acha que nunca virá nada? É de lá mesmo que não vem? Vem que não vem, exatamente, é bem assim. Então, aí chegou um dia, eu olhava e falei assim, não, daqui não vai vir nada, e aí eu tomei decisões assim de fazer mudanças na minha vida. Eu não quero te constranger, eu só quero ilustrar, porque tu foi um cara sábio, né? Porque tu foi para um lugar, fez a sua carreira profissional e vocês dirigem uma empresa de tremendo sucesso. É uma referência dentro do mercado brasileiro, né? Então, se você puder, você algum dia pensou assim e olhou assim, não, eu estou no lugar certo, é aqui que eu vou ficar. Ou então se questionou. Se questionou, porque é um período de mudanças no Brasil, um monte de coisa, assim. Eu posso explorar isso, assim? Como é que foi a sua... Até porque, né, só para colocar uma pitada aí, pelo que eu me lembro da história contada no evento e também o que tem de relato no site de vocês, você não começa como sócio, você se torna sócio ao longo da sua trajetória. Então, exatamente. Isso também, claro, depois de sócio, você fala, não, agora eu vou criar raiz, mas até se tornar sócio, eventualmente você se questionou, né? Sim, exatamente. Então, a minha carreira profissional, 50 anos de Scherer, e 2 anos com o seu Jaime. Então, são 52 anos junto com o seu Jaime, né? A vida toda junto com ele. Né? E claro, eu me questionei muito. Claro que sim. Eu acho que todo mundo quer ter o seu negócio, né? Sim. E eu sempre com aquela ideia de um dia eu vou ter o meu negócio lá. E nós estávamos meio organizados para montar um negócio, eu e um outro rapaz que trabalhava na firma lá. Daí surgiu essa oportunidade de se tornar sócio da empresa e tal, cara, né? Então, aí optou por... Sim. E aí, depois disso, aí não tem mais. Aí foi abraçar a causa e tocar e fazer o que a gente fez ali. Crescer. Nós temos tantas histórias, porque, gente, a Scherer era 10 funcionários. E em Santa Catarina, uma loja do com 10 Sul, funcionários. no Paraná, tinham muitos distribuidores, mas muitos bem maior que nós. Sim. Enormes, né? E a gente foi galgando passo a passo. Hoje são quantas lojas e quantos funcionários? Hoje nós estamos com 26 lojas, né? E funcionários quase 2.300. Está faltando pouco para chegar em 2.300 funcionários. Diretos, né? Fora diretos. Os motos e uma boa parte da logística que é terceirizada, né? E falando em moto, claro que teve até a gente chegar a ter motos, né? Nós somos o primeiro distribuidor, que eu lembro, assim, não sei se teve outros antes, mas eu acho que não, pelo menos lá na nossa região, lá em Santa Catarina, a ter motos para fazer entrega de peça. Ninguém tinha, chamaram nós tudo louco, só vamos quebrar.
Não. Você aumenta o preço, põe no preço, entrega. Mas é porque ele não sabia que tu tinha fax. Por aí. Mas o Eduardo, tem a história dele que, vamos colocar assim, talvez segunda geração, seria? O Assir, se fosse sim, na história da companhia, e você é a terceira geração. Sim. Né? Mais. Qual que é, assim, quais são os reparos que você faria nessa história, o complemento que você faria nessa história com a visão da terceira geração? Olha, repara, eu acho que cada geração tem o seu desafio, né? Desde a primeira, né? A primeira que talvez seja uma das mais difíceis, que é encontrar o modelo de negócio, é você ter capital, ter dinheiro para isso, concorrer no meio, já com distribuidores muito maiores, você ser lembrado, você ser reconhecido, você conseguir acessar o fornecedor, que parece hoje uma coisa simples, mas na época, né, o Assi viveu muito isso também, até na própria segunda geração. Então, acho que cada uma das gerações tem os seus desafios aí. E a terceira né, e as que virão vão ter as suas, né? Então, a gente precisa olhar para o passado, né? E aprender com o que tudo já foi construído, né? Entender esses desafios e entender como é que funciona, né? Como é que essa cultura foi construída, porque eu entrei na empresa em 2003. Naquela época a empresa era muito menor do que é hoje. Nós tínhamos recém feito a aquisição lá do Marcon, então nós tínhamos duas filiais. 4 filiais. Com a aquisição eram mais 2, eram 4 filiais, isso aí? 4 filiais, né? Então era uma outra realidade, né? Eu sou de Florianópolis, eu estudava lá na Universidade Federal, fui morar em Joaçaba para trabalhar numa empresa que eu acreditava, a gente via isso desde pequeno, mas era diferente. Então, são momentos diferentes. E como eu falei, a gente vai olhando a construção desde a primeira para a segunda geração e a gente vai, como você mesmo falou, tentando encontrar as oportunidades, eu diria assim. Acho que não é olhar e como você falou, colocar... Você chega num negócio que está rodando, você tem que descobrir um espaço, criar um espaço novo sem substituir ninguém. Tem que entender, né, como é que... Para onde é que a gente quer ir, né? Quais são os desafios que a gente vai para o futuro? É digitalização, é automação? Às vezes os processos mais definidos são áreas mais claras, mais definidas. Então, acho que a gente vai construir uma construção junto até hoje, né? Então, é muito bom trabalhar com a Ciri, o Carlos Roberto e com o próprio Conselho de Administração, onde o Sr. Jaime lá é o presidente até hoje. Então, eu me sinto, como eu comentei no nosso evento, muito feliz e é muito gratificante a gente poder trazer ideias e ter uma receptividade. Porque às vezes você traz ideias novas e às vezes fica muito preso ao que era, né? E o que nos trouxe até hoje é muito difícil que ela nos leve para os próximos 60 anos. Então, eu acho que esse é um desafio que foi do Assi, quando eles começaram a implementar, né, ser as filiais, porque na época era 2, né, Florianópolis, porque o meu avô foi para lá, e o plano de abertura de filiais foi da segunda geração. Então, isso a gente tem que, na realidade, continuar fazendo e fazer mais. O que mais agora? Digitalizar, automatizar, entender como é que funciona o processo do nosso cliente, que é o reparador, né? O que ele espera hoje? Porque a gente falou de entrega. Só entrega, já o pessoal vai copiando, né? Mix de produto, o pessoal vai copiando. Atendimento, o pessoal vai tentando copiar. O que a gente precisa fazer mais? Então, precisa olhar com carinho o que está... Essa revolução lá no cliente, trazer isso para dentro da empresa, trazer isso para os departamentos, estruturar os departamentos para que essas filiais continuem sendo criadas, mas incrementando com esses novos desafios, essas novas oportunidades que a gente vai percebendo aí. Eu percebo você falando sobre isso, assim, né? Por rotina, assim, da minha atividade. Eu sou fornecedor, atendo vocês e tenho plena consciência de que o centro administrativo nervoso, o cérebro da empresa é lá em Joaçaba, né? O João me atende lá com frequência e tal, mas eu tenho plena consciência de que as atividades das lojas, das filiais, são muito relevantes para o sucesso dos negócios que a gente tem em conjunto, né? Então, por força do meu ofício, eu
pessoalmente visito as filiais de vocês, tenho contato com gerentes, vendedores, coordenadores, com toda a equipe de vocês. E a empresa de vocês, me perdoe quem estiver de novo me ouvindo, mas a gente tem que dizer as coisas como elas são, né? Sob pena de falsear a verdade. A empresa de vocês é ímpar, Eduardo, na qualidade dos recursos humanos. Então, vocês fazem um programa, como tu estava falando, de expansão, de abertura de filiais, e quando eu entro dentro de uma unidade da sua empresa, em Itajaí ou Santo Ângelo, onde quer que seja, as pessoas que lá me recebem, que desenvolvem atividades de vendas em conjunto, é como se tivesse sido feito assim numa olaria, Assir. Sim. É todo mundo igual. Eu não tenho assim, eu trato com, sei lá, com o Ângelo, com o Almir, com o Luiz, me desculpa todos que eu não citar aqui, mas vocês sabem que eu trato com vocês aí, com todos que eu trato, eles têm uniforme o procedimento, o tratamento que eles dispensam a mim. Eu não estou falando só de atenção, eu estou falando de coisas profissionais, o carinho, a dedicação e tal, né? Como é que vocês conseguiram isso? Então, eu quero fazer aqui eu quero... Você falando isso aí, Eurico, eu estava lembrando aqui, o Eduardo sabe dessa história, a maioria lá na empresa sabe muito bem da história. E eu tenho uma coisa comigo que eu falo até hoje, e volta e meia eu comento. O que é mais difícil? Tratar bem as pessoas ou tratar mal? Então, vamos tratar bem. É muito mais fácil, você não fica com rancor e tal. E por que isso? Porque quando a gente resolveu ser atacadista de autopeças, né? Vamos ser um atacadista. Isso foi lá em 1980 e alguma coisa. Arrumamos um representante, foi o primeiro que nós tivemos, que foi o Laurindo, né? O popular Boca Negra, o apelido dele, né? Era muito bacana, trabalhou conosco. Depois vieram outros, o Silvio, que eu lembro assim, e foi indo. Nós chegamos a ter 26 representantes numa época, né? Mas aí, você quer ser atacadista, tem que começar a comprar de fábricas, né, Henrique? E o seu Jaime e eu, normalmente nós dois, a gente ia para São Paulo nas feiras, ia nas fábricas, ia lá pedir para ser distribuidor daquele produto. As fábricas estão aí, as pessoas, a maioria já não estão mais lá nessas fábricas, né? E digo para você, muitas delas nos receberam assim como... Vou te dizer uma coisa assim, vocês querem ser, onde é que vocês são? São lá de Joaçaba. Lá em Joaçaba tem um fulano de tal, compra dele. Não, eu tenho 4 distribuidores no Brasil, só quer comprar, compra deles. Era assim, não mandavam nem a gente sentar para conversar, nem sentar. Claro, o tempo foi passando, né? Então, tudo isso, eu digo assim, e quantas pessoas depois disso, né, que falaram isso para a gente se encontrou e tal, sempre tratei bem, mesmo lá na empresa, quando foram lá. E então, eu acho que vem disso, que vem um pouco disso aí, cara, sabe? Eu acho que essa é um negócio que marcou tanto a nossa vida, né, que a gente não era bem recebido, e estava lá, né? Não quer vender, eu digo assim, né? Mas o respeito, pelo menos, né? Atender. Estava lá, o seu Jaime. Né? Então, tu conseguiu, vocês todos, a equipe, vocês todos. Deixa eu completar isso que o Assir falou, que esse valor que ele trouxe aqui, que é de respeito, né? Ele está lá no nosso e não é só para Bonito, a gente que coloca missão, visão e valor e fica lá para Bonito. A gente defende muito os nossos valores. O primeiro dele é a humildade. Então, a gente pratica muito isso. A nossa missão ou propósito, né, que eu acho que você colocou ali na tua apresentação aí, que é difícil, é fácil copiar o que faz, mas é difícil copiar o porquê. Eu achei isso aí super interessante e a gente concorda, né, digo nós, a Scherer, porque o nosso propósito é desenvolver parcerias de valor. E daí tem respeitando as pessoas e tudo mais e tal. E, por exemplo, da nossa turma de gerentes, que são as pessoas que estão à frente, você citou alguns deles ali, eu também não vou citar, porque não vai dar para citar talvez todo mundo. O pessoal peça desculpas, senão eu teria que citar eu não vou citar todos, mas a grande maioria deles, 90%, foram desenvolvidos lá dentro. E sem desmerecer os que vieram de fora, vieram alguns de fora e contribuíram e contribuem muito, mas a gente tem uma característica que é... né, pegar aquela rapaziada que está lá, às vezes lá no interior do estado, no interior,
ou mesmo das cidades grandes, e ajudar elas a se desenvolver, né? Os gerentes têm isso aí muito no DNA, na veia deles, de pegar essa rapaziada, às vezes que não tem escolaridade, às vezes que não teve uma educação, não teve um pai, não teve uma mãe, a gente traz ele para dentro, começa pelo depósito, vai desenvolvendo, ele se torna um vendedor júnior, auxiliar de vendas, ou um motorista, e vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo. Então, isso faz com que a nossa equipe seja muito enraizada com a nossa cultura. Dá muito trabalho. Muitas vezes a gente acaba virando uma fonte de mão de obra para o mercado, né? Você visita outros distribuidores e vai perguntar onde é que você veio. Eu arrisco de falar que muitos que você vai encontrar nos concorrentes nossos passaram pela Sher, se desenvolveram na Sher e às vezes foram trabalhar na concorrência. Mas eu digo, é o custo de você ter uma cultura forte. Então, quando você tem uma cultura forte, é muito difícil, às vezes, as pessoas se adaptarem. Bons profissionais, às vezes, têm essa dificuldade de um alinhamento de valores, né? Que a gente bate muito em cima disso. Isso faz com que você encontre nas filiais essa mesma cultura de pessoas ali que estão alinhados com o nosso propósito de valor. Acho que essa é a grande questão. Elas estão felizes porque elas estão alinhadas com o que a empresa, com o propósito da empresa, que é ajudar a desenvolver as pessoas, tanto dentro quanto os nossos clientes. Então, temos alguns projetos aí com o próprio centro de treinamento, desde 2016 que a gente fundou, foi o primeiro, aqui onde eu sei, na América Latina, a nível de distribuição, se eu não estou enganado. Se tiver um outro aí, me perdoe, mas se não for um Coloca primeiro... nos comentários. É um dos primeiros, por favor. Já dá engajamento. Fui eu. Pode ser. A gente tem o nosso Instituto Sher, que também é para desenvolver o nível técnico para o reparador. Então, não é só vender a peça para ele. Eu quero que ele cresça, eu quero que ele se desenvolva, eu quero que ele ganhe dinheiro. Então, é mais do que só vender peça. Vender peça é muito fácil. Abre uma distribuidora e vai vender. Até as fábricas é capaz de vender hoje muito mais fácil do que naquela época aí. Vocês não, Henrique. Mas hoje o cara levanta a mão, eles vendem. Levanta a mão, vende. Então, isso até acaba causando aí dentro da cadeia de distribuição até uma insustentabilidade em algumas linhas de produto, né? Mas esse é o nosso propósito. E a gente faz um filtro dessa equipe, né, de quem de fato está alinhado. E esses que se desenvolvem, que de fato querem assumir uma função de liderança, estão alinhados com o nosso propósito, são esses que vão assumir as gerências das filiais e outras áreas. Então, talvez tentando né, refletir um pouco a respeito de por que as pessoas estão lá, é porque... elas passaram aí por um filtro né, um gargalo, né, um funil de valores e de alinhamento com o nosso propósito. Desculpa, vai. Não, e assim, né, vocês falaram tanta coisa boa, né, e de diversos temas que eu queria fazer alguns comentários rápidos. Esse negócio da cultura, né, é curioso ter dificuldade de verbalizar a cultura mesmo ela sendo tão forte, né? E assim, olhando de fora, o que pode explicar isso é a coexistência da primeira, segunda e terceira geração no campo de batalha ali do dia a dia, né? Porque assim, é muito comum na história das companhias a cultura se perder por não ter a oportunidade de fazer a transição de uma geração para outra, por um falecimento, qualquer coisa desse tipo. E lá a gente vê desde a fundação, que é presidente do conselho, a ser e você cuidando da terceira. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto você colocou um negócio aí que a gente está olhando para Della Rosa e está também mudando a visão um pouco, né? Antes a gente olhava para um colaborador e o desempenho do colaborador, técnico, seja na produção, no comercial, em outra área, vinha antes de qualquer coisa. Hoje, a sinergia entre os valores do colaborador com os nossos valores vem antes do desempenho. Então, às vezes, você tem um termo técnico aí que a turma chama de 9 box, não sei se já viu esse conceito, de 9 caixas, que ele coloca lá num gráfico como esse cara desempenha e como esse cara tem de comportamento de sinergia com a cultura. E muitas vezes o cara desempenha maravilhosamente bem, mas não tem sinergia com a cultura. Ou seja, a turma chama esse cara de cachorro louco, né? Ele entrega, mas ele não sabe por que ele está entregando, ele não cumpre processo, etc. e tal. E esse cara, às vezes as companhias, ele é um detrator da cultura, mas tem dificuldade de desligar, porque ele entrega. Então, fala, não, pera lá. Ele é um mau exemplo, porque vão copiar o que ele está fazendo porque acham que ele vai bem, porque ele entrega. Então, você olhar e falar, não, eu vou favorecer quem tem sinergia cultural, com valores, princípios, e vou treinar esse cara para
para tecnicamente ele entregar. Exatamente. Esse é um ponto que me chamou a atenção você colocar. Você quer falar uma coisa da equipe ainda? Não, depois que tu falou essa do cachorro louco, né? No Nine Box que eu fiz, você não tá nesse quadrinho, tá? Tá, não, eu fiquei... Tá salvo. Tá salvo. Eu ia conversar no particular, no privado. Mas enfim, outra coisa que vocês comentaram que me fez pensar, assim, a vida, a perspectiva do fornecedor, ela tem esse desafio a ser de você receber demanda pela sua marca de gente querendo distribuir, não vou dizer todo dia, mas toda semana, né? Porque um lojista foi lá, comprou no Sharer e falou, opa, vou acessar direto. Eu já acessei várias, consegui, vou acessar aqui. E aí a nossa tendência protocolar é negar e indicar vocês como distribuidor. Só que a preocupação que eu sempre provoco na equipe é, olha, isso é o processo e está tudo bem, nós temos que preservar a cadeia de distribuição que está em construção, que tem potencial nos entregar ainda. No entanto, a gente não pode fechar a porta e nunca mais olhar o assunto. Porque a gente tem que ter uma atenção para entender para onde o dinheiro está indo no mercado. E vocês, ao olhar para o fornecedor também. Olha, eu só tenho essas multinacionais aqui, não vou permitir a entrada de nenhum fornecedor. Se você fechar a porta e não olhar, você não vai ver que o dinheiro, de repente, está indo para outros caminhos que você precisa ter para perto. E a gente também. Então, na nossa história, a gente aqui poderia listar. Pô, lembra daquele distribuidor? Bom, não existe mais. Ah, lembra desse? Pô, não existe mais. E quem é que substituiu esse espaço? Pô, a Sharer é um. Né? Tem 60 anos, mas talvez nos últimos 20, 30 que tomou uma relevância, talvez nos últimos 15, né? Com essa capilaridade e tudo mais. Então, não é fácil você achar esse equilíbrio de assim, putz, eu não deveria abrir esse cara, mas eu tô percebendo que quem eu tô indicando para ele não tem boa aderência ao portfólio, não tá investindo em capilaridade, então eu vou ter que apostar nele também, porque senão eu vou naufragar com ele. Nesse ponto, Henrique, eu lembrei aqui de um caso, não vou citar nome nenhum, né? Jamais vou fazer isso, né? Mas nós temos um fornecedor, hoje ele é importante para nós, né? E foi um namoro assim, eles queriam que a gente fosse distribuidor deles e nós também queríamos ser distribuidor, né? Queria distribuir o produto. E isso foi muitos anos para a gente chegar num denominador comum, né? Por quê? Primeira coisa que ele queria é que todos os produtos que fossem equivalentes que eles tivessem, nós tínhamos que parar com as outras marcas. Exclusividade. Aí eu disse, espera aí, o cara que me ajudou até hoje, quando eu cheguei, eu vou largar o cara? Isso não é falta de ética. Isso fere os princípios que estão na cultura da empresa. Os princípios, exatamente. E o tempo foi se passando, e até que no fim eles concordaram, então, da gente continuar com os produtos que a gente representava. Digo, quem sabe um dia a gente até vai parar com algum desses produtos, mas é natural o mercado que vai dizer. Vai andando para fazer. Então, é exatamente isso que você falou. As coisas acontecem dessa maneira. Não dá para fechar a porta e a única maneira de você cuidar desse tema, tanto na distribuição quanto na indústria, é o que o Eurico falou mais cedo. É gastar a sola de sapato e andar ao mercado. E, assim, nós aqui estamos fabricando. Somos uma indústria de transformação. Falamos isso várias vezes. Vocês são distribuidores, atacadistas. Lá na ponta tem um pequeno varejo, o aplicador, o consumidor. Então, nós temos que ir lá e trazer esse cara para a conversa e falar assim, para onde o mercado está indo? É ele quem determina e quem nos mostra, né? E se ele está falando, olha, chegou um negócio novo aqui, esse negócio é bom, vocês deveriam procurar para revender esse negócio para mim. Gostei do desempenho. Isso é uma baita dica. Né? E aí, você vai ter que acomodar isso com os fornecedores que estão lá. Né? Então, eu acho assim, estando no mercado, gastando sola de sapato, você começa a perceber esse efeito comportamental do consumidor, trazer e fazer a lição de casa. E embora cada vez que você cresce mais, você tende a perder o dinamismo, esse é um desafio, né, da nossa geração de assimilar crescimento, profissionalização com flexibilidade, sem perder dinamismo. Então, acho que aí cabe esse negócio, mas gostei dessa história de a turma não abrir, não dar oportunidade. Né? E possivelmente aqueles que deram entenderam que valeu a pena. Valeu a pena, exatamente. Muito bem. Tu me fez lembrar de empresas marcantes, relevantes, né, em Santa Catarina. Nós tivemos a Engrenar, com a Cor de Peças. Né? Foram empresas muito de destaque. De destaque, né? Que não existem mais. Que eram das maiores do Brasil, né, na época. E eles
encontraram o espaço dele e desempenharam, é mais ou menos como uma pequena muda de árvore ser plantada embaixo de uma árvore que faz uma sombra enorme. Para ela germinar e encontrar a luz do sol, não foi fácil. E falando em espaço, existe espaço para todo mundo. O mercado é grande demais, é enorme. Todo mundo tem o seu espaço, fazendo a coisa correta, a coisa honesta e transparente. Vai, o Eduardo sabe disso, a nossa equipe todos sabe. Às vezes a gente vai para uma cidade, para abrir uma filial, os caras, quem estão lá, não. Cara, eles só crescem depois. Vem fortalecer cada vez mais. Se junta a força e a coisa vai. Tem espaço para todo mundo. Tem um moço lá, eu não vou citar nomes, porque senão eu vou falhar de não citar o nome de todos, né? Mas tu tem uma filial, e aí de vez em quando eu vou lá visitar, e tem uma oficina mecânica que é muito atrás assim, da filial. Próximo mesmo, assim, não tem nem rua para atravessar, porque é um terreno baldio, e o cidadão atravessa para dentro da sua filial para buscar peças, né? E um dia eu estava fazendo uma visita lá, né, assim, e eu vi que tinha um cidadão, eu estava conversando lá com a sua equipe de vendas ali, no meio dos vendedores e tal, vê isso, vê aquilo, aí tira uma dúvida de uma peça, e entrou um cidadão. E ele já era íntimo da casa, porque geralmente vocês têm um balcão, né? E o cidadão entrava para trás do balcão e ia conversar com o vendedor e tal, e ia embora. Aí, as minhas visitas são longas. Quando eu chego, você já percebeu que eu não gosto de conversar, né? Aí, quando eu chego, eu fico lá um dia inteiro conversando, uma manhã. Hoje não está te cortando aqui para ver se você vai. Aí, assim, eu lá na minha conversa com o pessoal, aí o cidadão voltou lá de novo, né? Aí depois voltou, aí eu passei uma manhã lá, o cidadão foi lá umas 5 vezes, não estou aumentando, o cara foi lá umas 5 vezes. Aí eu cheguei uma hora lá para o gerente da loja e falei assim, o que é esse... Eu pensei que ele fosse um motoboy que fosse buscar peça para fazer entrega. Ele falou assim, não, é que ele tem uma oficina aqui atrás e ele vem aqui toda hora buscar peça, entra serviço lá e ele vem aqui. Eu vou te contar a história desse moço aí. Quando nós nos estabelecemos aqui, ele espichou um beiço desse tamanho porque ele disse para mim que a gente ia fazer concorrência para ele. E ele costuma me dizer, atualmente, que ele nunca ganhou tanto dinheiro na vida, desde que a Scherer chegou na cidade, porque ele nunca mais teve que dispensar nenhum serviço. Chega o carro ali, precisa de um filtro, ele vem ali, não, para um pouquinho, vai lá e troca a correia, bota o filtro e não sei mais o que é o que tu estava falando, da importância que tem uma loja de vocês, com todo o sortimento de produtos, com a logística, e quando vocês chegam, a proposta de vocês é muito... Ela é relevante para o andamento do mercado reparador. Eu sou testemunho vivo disso. E nessa história, né? Você está lá desde 2001? 2003. 2003. O Assir há 50 anos. Vocês comentaram brevemente aqui um pouco sobre isso e eu achei interessante e eu queria ouvir com mais detalhes. Qual é hoje o papel do Assir e do Eduardo dentro da Scherer? Bom, eu vou tentar responder o meu. Eu vejo que a estrutura que nós criamos hoje, a gente já vem há alguns anos já estruturando os departamentos. Então, hoje nós temos 40 e alguma coisa gerentes, mais ou menos, né? 41, 42. Entre gerentes das filiais, os 26 gerentes de filiais, aí, 27 com a filial que a gente vai abrir agora, e os gerentes de área. Então, gerente de RH, gerente de marketing, gerente de TI, gerente administrativo, gerente de logística e por aí vai. Essas áreas foram criadas há pouco tempo, né? Assim, deve fazer o quê? Uns 10 anos para cá? Intensamente menos ainda, uns 5, 6 anos aí. Eu nem sei se faz tudo isso. Por que foi criado isso? É exatamente para dar foco cada um na sua área, a gente olhar os indicadores e transformar cada uma... São áreas de apoio, né? É uma engrenagem, na realidade, né? Então, cada um tem o seu papel e cada uma dessas áreas com responsável fez com que o nosso papel se tornasse muito mais estratégico, pelo menos a minha percepção, né? do que operacional como era. Então, quando eu iniciei na direção, eu estou desde 2013, então há 11 anos na direção. E no início eu cuidava da parte administrativa e financeira, eu passava mais da metade do meu dia liberando o crédito ou negando o crédito.
Então, eram ligações de todos os gerentes, libera crédito, não libera crédito, analisa, sem padrão de análise, né? Então, era artesanal, assim. Intuitivo, as filiais tinham autonomia de colocar um limite. Então, muito da nossa inadimplência, na época, era por conta dos pequenos limites, os microcréditos que as filiais tinham autonomia de fazer. E isso você não muda de uma hora para outra, né? Você demanda um tempo para entender como é que funciona aquilo, cair meio que de paraquedas naquilo. Então, precisamos entender o que está acontecendo. E a partir do momento que vai entendendo, você vai começando a criar os processos e junto com eles, criar as áreas, né, cada vez mais concentradas, porque quando é tudo misturado, então o Henrique faz um pouco de cada coisa. Faz um pouco de faturamento, faz um pouco de crédito de cobrança, faz um pouco de cobrança, faz um pouco de cada coisa. E à medida que você vai estruturando os departamentos, você vai criando os departamentos, como eu falei, com os indicadores, com uma estrutura bem organizada, com processos claros. Não que os nossos processos, o pessoal vai ouvir, vai achar que os nossos processos sejam absolutamente, né, claros. Não, a gente tem uma série de trabalho a fazer, mas nesses últimos anos a gente evoluiu muito inteiramente a nível de organização. E isso fez com que a gente pudesse se liberar, né, minha percepção, depois você pode passar dele, para a gente olhar mais para frente. Isso que eu vejo, às vezes, em muitas empresas, às vezes o executivo está olhando o bônus dele no final do ano. Então, às vezes, ele está cortando a carne, pensando no ano que vem e às vezes, deixa de olhar para 5 ou 10 anos na frente. E a gente, na minha opinião, é isso. A gente garante o futuro. O papel da diretoria, né, é garantir o futuro da companhia para 5, 10 anos. Então, a gente precisa olhar o que está acontecendo. O que vai acontecer no mercado? Aquilo que você falou, Henrique. Como é que está o comportamento de compra do nosso cliente, que é o reparador? Né? O que está mudando? O que muda do reparador de 5 anos atrás para o reparador de hoje? Né? Como é que a gente faz para entender isso aí e preparar a empresa? A gente tem um corpo de vendedores ali que dá um atendimento, a gente tem o mix, a gente tem a capilaridade, mas e o que mais que a gente tem que fazer? Qual é a necessidade que ele tem? Então, a gente começa, às vezes, a criar departamentos, estruturar departamentos e criar um planejamento para a gente garantir o futuro da companhia. Então, eu não vou falar que hoje a gente, pelo menos a gente é 100% estratégico, não, porque tem atividade operacional, tem alguma coisa que a gente precisa estar decidindo no dia a dia, alguns rumos, mas hoje a gente é muito menos dependente de estar ali, quer dizer, a gente pode sair, pode vir aqui, a gente pode conversar, porque é nessas saídas, às vezes, olhar para o mercado, né? Vir aqui, olhar o fornecedor, ir numa reunião com distribuidores, né? Participar, às vezes, de alguns momentos com fornecedores, que a gente encontra outros distribuidores, conversa com ele. O que está acontecendo no Norte, no Nordeste, no Centro-Oeste? Sabe o que vai acontecer aqui no Sul? Aí você viaja para fora, vai ver o que está acontecendo nos Estados Unidos, vai ver o que está acontecendo na Europa, vai ver o que está acontecendo, como é que é a distribuição no Oriente Médio, como é que é a distribuição na Alemanha. E aí, olha outros segmentos. Como é que é o segmento farmacêutico, como é que é o segmento de bebidas, lubrificantes, como é que tá? O que é isso aí? E aí você mistura tudo isso aí para tentar criar um planejamento, né, estratégico o mais eficiente possível. Então, me parece que é isso, mais ou menos, é o que a gente tem feito. Aí o Acir, dentro do departamento dele, também estruturou, né? Assim, mas eu acho que não sei se você concorda comigo ou não. Tô dizendo que você concorda, mas eu nem te deixei falar ainda. Se eu puder discordar, eu discordo. Por favor, fica à vontade. Não é isso, não. Então, o Eduardo resumiu bem aí a parte dele. Eu quero dizer para vocês, eu assumi a direção junto com o Carlos Alberto e o Eduardo em 1999. Comigo não, com o Luiz daí. Com o Luiz Bio, o Luiz, o Carlos e eu assumimos em 99. O senhor Jaime e o Rui, que eram os diretores, presidente, foram para o conselho, o senhor Jaime presidente, o Rui de vice. E nós assumimos em 99. Até essa época, mais um ano, pouco depois, eu era o comprador da empresa e eu era o único comprador da empresa até 2000, mais ou menos, resumindo uma data. Em 2000 que a gente começou a colocar compradores, né? Aumentar o quadro de compradores, que o Eduardo entrou em 2013, tinham 4 filiais, e cresceu bem as filiais, que hoje no número que a gente tem. Então, hoje nós estamos, né, nesse período todo, tem 8 compradores na empresa. Em 2013... Mais o gerente de compras. Então, em 2013, o Luiz saiu, e até então o Luiz era o responsável pelas vendas. Ele cuidava de vendas e eu cuidava de compras na época e de logística também dessa parte. Aí o Eduardo, em 2013 o Luiz acabou saindo. Em 2013 foi contratado um gerente de vendas e o Eduardo entrou como diretor na parte
administrativa e eu assumi toda a parte comercial, inclusive vendas, né? Então, eu cuidava de vendas, de compra e logística. E não tinha o gerente, tinha de vendas que acabou depois saindo também, daí ficamos sem gerente. No passar do tempo, aí faz 4, 5 anos talvez, aí hoje nós temos então, tem um gerente de compras que faz nem um ano que está lá, que é o Júnior, né? Tem um gerente de vendas, que é o Neiro, que entrou lá em gerente de vendas. Tem um gerente de logística, que cuida da parte de logística. O Eduardo então foi para vendas lá, cuidou de vendas, e eu fiquei com compras e logística. Tem vários outros gerentes. Sim, outros gerentes, mas na minha parte, mas isso aí. Um gerente de marketing que nós não tínhamos. Hoje tem gerente de TI, tem DRH, tem administrativo, tem jurídico. Gerente jurídico foi recentemente, entrou também. Recentemente. Então, o que o Eduardo colocou muito bem, hoje a gente já tem um suporte muito bom, não precisa estar se preocupando, estamos aqui, lá está funcionando tudo certinho, tudo bem. Né? E é isso aí. Não, legal. Essa estruturação para que vocês consigam ir do tático para o estratégico, né, é o que, como você falou, garante os próximos 5, 10, 20 anos da companhia. Porque tem gente, meu pai sempre fala isso, quem trabalha demais não tem tempo de ganhar dinheiro. Né? Você fica envolvido ali com água até o pescoço no operacional, sempre resolvendo uma série de problemas, mas nunca conseguindo olhar 6 meses adiante. Né? Eu acho que tem uma característica também de que não adianta você também criar um departamento e não dar autonomia para ele trabalhar. Né? Então, às vezes eu vejo... o pessoal cria as áreas, mas no final do dia ele que tem que assinar tudo, né? Ele que tem que aprovar tudo. Então faz sentido, por exemplo, assim, ter uma equipe com um gerente mais os compradores, se tudo tem que passar pela mão dele, né? Então isso mesmo vale para mim e para o Carlos, que é outro diretor. Então você precisa ter gente que você confia, né? Claro que a gente traça o planejamento, traça as alçadas, vamos chamar assim. Mas precisa ter gente do teu lado que você pode... Isso também não demora para outra, né? Isso aí é um processo, então... Que você possa confiar e delegar e ele tem que ter... essa é uma construção, mas segurança para tomar a decisão. Porque se no final do dia ele te demanda para tudo, quer dizer que ele não está... Ainda ele ele está muito inseguro para tomar a decisão. Né? Eduardo, e geograficamente, a área de atuação da empresa distribuidora, da Scherer, está definida ou vocês planejam ampliar a área de atuação que vocês estão? Assim, o planejamento nosso é a região sul. A gente não tem nenhuma, nunca foi debatido nada fora da região sul, pelo menos por enquanto, até porque a gente entende que tem muito mercado ainda para crescer na região sul. Santa Catarina a gente já está bem capilarizado, apesar que ainda devemos abrir mais filiais em Santa Catarina, mas o Paraná e o Rio Grande do Sul ainda tem bastante oportunidade. Então, o que a gente quer garantir é qualidade, né? Qualidade do atendimento, né? Levar os nossos diferenciais. E para levar os nossos diferenciais, para eles serem nítidos, a gente precisa estar próximo do cliente. Não dá para atender... Para nós não faz sentido uma filial em cada estado, por exemplo, ele atender... A gente quer estar próximo dele, a gente quer estar entendendo, a gente quer estar junto com ele, né? Então, para isso, a gente deve ampliar nossas filiais. Ainda tem muita oportunidade para a gente ampliar nossas filiais, principalmente no Paraná e no Rio Grande do Sul. Tá. Tem um último ponto que eu anotei aqui que eu gostaria de ouvir de vocês, que não é uma característica exclusiva do Scherer, a gente vê outros distribuidores fazendo isso, e igual a gente vê outras indústrias também mudando o comportamento dela, que antes era fabricante, hoje é mais um múltiplo revendedor, a gente falou disso mais cedo, né, de que começa a entrar numa série de linhas com a própria embalagem, com uma marca que tem alguma relevância, e acaba, em algum momento, até provocando uma certa concorrência com o canal, porque ele começa a colocar uma série de produtos complementares, ou às vezes não tão correlatos àquela linha que é o core dele, e ele vai te oferecer e vai acontecer aquilo que a gente já falou aqui, né? É como a Della Rosa colocar no portfólio o amortecedor e bater lá na sua porta e falar, olha, nesse primeiro momento vai ser difícil, né? Eu já tenho aqui 3, 4 fornecedores de amortecedor e tal. E aí, de novo, né, o executivo olhando o bônus com o maçarico, né? No costado. Não pode falar palavrão. Não, no costado. No maçarico, no costado do executivo ali, os acionistas, o executivo transferindo isso para o gerente, para o cara de rua. Pô, esse aqui falou não, ele vai para a próxima porta, alguém vai falar sim, ele vai colocar o amortecedor lá e vai concorrer com o seu que está lá. Então, a gente vê esse negócio ocorrendo.
E eu estou contextualizando dessa maneira para falar da marca própria de vocês, né? Vocês têm uma marca própria que eu, sinceramente, não sei se esse é um projeto recente, se esse é um projeto para entrar em todas as linhas ou em algumas. E eu sei que tem correlação com outro distribuidor, né? E fiquei sabendo, né, naquela ocasião que a gente conversou na Autopar. Então, eu queria ouvir um pouco disso e, de repente, isso pode até ser interessante para o mercado, né? Para, enfim, conhecer essa marca de vocês. Começa você, depois Tá. eu Tudo bem. Bom, esse movimento da marca ela já é muito antigo, né? E que não é recente, ele já é bastante antigo. E se você fazer uma filosofia da onde que surgiu isso, eu acho que ela diz respeito a exatamente... ela tem origem exatamente nessa situação que você levantou, de todo mundo querer vender tudo, e muitas indústrias não são mais indústrias, né? Pararam de produzir e começaram a importar e quase que viraram um concorrente nosso. Então, a gente teve muitos casos aí, você pode confirmar, de linhas de marcas e fábricas que começaram através da nossa empresa e de outras e no momento seguinte estavam vendendo para todo mundo. Então, a gente iniciava um trabalho e depois a gente via aquele trabalho todo ser desgastado nas margens, desgastado quer dizer, a nossa rentabilidade ir por água abaixo depois de todo um trabalho que foi feito. Então, eu acredito que o movimento das marcas próprias, assim como se a gente olhar, por exemplo, o mercado dos Estados Unidos, vocês já sabem o tamanho que representa as marcas, aqueles 4 grandes lá americanos, representa mais de 50%. Não acho que o Brasil vai chegar a isso, mas eu entendo que isso é um efeito colateral criado pela própria fábrica ou a falta da fábrica. Então, é uma solução para o distribuidor, para os distribuidores que têm visto cada vez a sua margem ser esmagada, por uma cadeia de distribuição insustentável, não é para todas as linhas. Vai ser para todas as linhas? Muito provavelmente não. Então, mas tem muitas linhas que estão tão apertadas. Você olha lá, se você conseguir separar o EBIT da operação, provavelmente muitos deles ficariam negativos. Então, no intuito da gente agregar valor e ter uma cadeia mais sustentável, rentavelmente falando, muitos distribuidores têm caminhado por isso como uma maneira de sobrevivência. Então, a gente precisa estar atento, você falou que precisa, né, e caminhar o que está acontecendo lá saber para onde o dinheiro está indo. Saber para onde o dinheiro está indo e isso já vem há algum tempo. Então, a gente precisa, eu falei antes, preparar a empresa para o futuro, entender o que está acontecendo. Particularmente assim, se a gente pudesse escolher de não ter, até porque não é o nosso know-how, é um trabalho enorme, né? Não posso falar a palavra, é um baita de um trabalho aqui, mas infelizmente, por uma questão de uma acomodação no mercado, visando a sustentabilidade, que é um dos nossos valores, a gente precisa entender o movimento e não dá por uma questão filosófica, já muita empresa, né, por questões filosóficas, até já sabem, indústrias, por questões filosóficas, quase que sumiram do mercado. Porque eu não vou fazer tal coisa, porque... Não, a gente precisa pensar na sobrevivência, precisa pensar em como é que o mercado vai ser daqui para frente. E a gente precisa resgatar algumas linhas que estão totalmente comoditizadas. Virou uma commodity de cotação de preço, a caixa já não vale mais nada. Então, eu acho que é mais uma resposta, agora eu vou falar a minha opinião, é mais uma resposta da cadeia de distribuição que vem se sentindo cada vez mais pressionada para tentar encontrar uma maneira de se manter, né, sustentável, porque todo mundo, o acionista coloca um dinheiro e a gente estava falando na estrada, né, que ele precisa de uma rentabilidade. O Brasil é um país de CDI de 12, 13, 14. Então, não faz sentido você trabalhar com uma margem de 5, 10, quando tem uma despesa de 15. Então, peraí, como é que... Senão, talvez por isso, muito distribuidor aí está sendo vendido, muito distribuidor está fechando, muita fábrica consolidando, porque está insustentável. Então, eu acho que, de novo, é um efeito colateral da falta de organização, da falta de uma política comercial, que você falou, na política comercial não é o desconto, não. É que o fabricante defenda, de fato, a distribuição. Se ele defendesse, se houvesse uma defesa maior do distribuidor, provavelmente esse movimento no Brasil nem
nem estaria acontecendo. A gente vê isso e... Eu sei, Yacir, aí você me ajuda aí, se você concorda ou não. Isso que você está falando, né? Você falou, não são em todas as linhas, são nas linhas mais comoditizadas e aquelas linhas que você tenha fornecedor, que tem uma política clara, transparente, que dê previsibilidade, essa você não vai precisar se preocupar. Né? Provavelmente não. Então, não sei, assim, aí você me ajuda, aí você que viveu tudo isso aí, você pode me ajudar. Eu acho que o Eduardo colocou muito bem, eu acho que já não precisaria nem colocar nada mais, mas vou colocar aqui. Vamos dizer assim, foi uma necessidade, né, ter a marca própria. Por alguns motivos, né? Às vezes, ser mais competitivo em algumas linhas. Alguns canais também, né? Que são mais pressionados, tem uma pressão maior. Né? Exatamente. Então, não é sempre acertou, e não é em tudo, com certeza não vai ser, né? Vai ser naqueles que a gente realmente precisa. Às vezes está meio fora do mercado, então a marca própria ela vem para ser mais competitiva. É mais uma marca que tem no mercado, né? Assim como tem muitas marcas aí. E vem para complementar um pouco mais aquilo, a sobrevivência mesmo, né, Eduardo? Porque senão tem linhas que daqui a pouco vai ficando meio... Você vai meio que ficando meio de lado, né? E já aconteceu conosco isso. Algumas linhas que o mercado caminhou ali para uma... Até acho que faz sentido também, só interromper, desculpa, Cira. O Brasil é um país que é pobre e pós-pandemia piorou. Então, hoje... fazer uma revisão do quem tem lá o seu golzinho 2005, precisa trocar lá, fazer a suspensão, ele está procurando cada vez mais preço por uma questão de sobrevivência dele do que qualquer outra coisa. Então, eu acho que esse movimento pós-pandemia se intensificou exatamente por conta de uma redução da capacidade de compra do consumidor de maneira geral. Então... não só pela cadeia, mas por uma necessidade de a gente garantir lá que o dono do carro e o aplicador mantenha o serviço ativo, principalmente nos carros aí de valor mais baixo, que é onde de fato impacta, é um percentual maior de impacto, falar em suspensão, por exemplo. Então também tem essa explicação da gente poder, né, atender aquele proprietário do veículo aí mais usado, com produto com qualidade, né? A gente não abre mão de qualidade, mais que atenda a expectativa de custo desse proprietário de veículo, né? Desse proprietário com um poder aquisitivo menor que ele precisa consertar. E francamente, né, Acer, francamente, esse usuário que vocês estão... Eu estou dando meu depoimento, estou corroborando o que vocês estão falando. Ele existe. Existe. Não é assim. Eu, por exemplo, tenho, do lado da minha esposa... Tem uma relação familiar numa cidade do interior do Rio Grande do Sul, que é Caçapava do Sul. Uma cidade do tamanho de Joaçaba, não tão pujante quanto Joaçaba, mas do tamanho tem 30 mil habitantes. Assim, a frota que tem lá de Caravan, Brasília, Fusca, se vocês quiserem, na minha próxima estadia em Caçapava, eu tiro uma foto e mando para vocês verem. Né? Esse consumidor, ele existe, ele precisa ser atendido. E ele tem uma demanda dele particular, pressionada pelo seu próprio poder aquisitivo. Eu vejo, assim, da parte de vocês, né, é plenamente justificável que vocês tenham produtos, inclusive, esse cara, ele existe, ele precisa ser atendido, né? Ele não pode ser posto de maneira lateral, o senhor não tem dinheiro para comprar o produto top, então o senhor está fora, eu não vou lhe atender. Eu acho que tem a ver. É mais um nicho, né? É mais um nicho e é um produto de qualidade. Vamos colocar aí. É tão bom quanto as outras marcas que estão aí. As outras marcas vão continuar estando no mercado, vão continuar vendendo, está tudo comercializado. Tem a nossa ali, que é a opção para ele. Não só para o carro de pouco poder aquisitivo, mas para o cara que quer economizar um pouco, e todo mundo gosta de dinheiro. Sim. Tem um produto ali de qualidade também com preço mais acessível. Sim, é uma opção. É uma opção. Tá certo. Não, muito bem, tá explicado. Nós estamos caminhando para a reta final, aqui nós estamos com um pouquinho mais de 1 hora. Eu queria saber assim, o que o Eduardo e o que o Acer fazem quando eles não estão na Scherer e quando eles não estão pensando na Scherer. Difícil, hein? Eles estão sempre na Scherer, eles sempre pensando na Pois Scherer. Mas eu gosto de ver a cara deles pensando assim, o que eles vão responder. Assim, vou responder primeiro aí. Assim. Eu primeiro? Por favor. Tá querendo ganhar tempo. Por favor, eu acho assim, o sustentáculo da vida da gente, você hoje vive para a tua família, né? Então, estar com a família da gente é muito gostoso, acho que isso faz parte, né?
né? Tá passando horas com eles, se divertindo, praticando esporte, temos que praticar. E falando em esporte, né? A gente não comentou aqui quase dos nossos, o que a gente faz pelo esporte, é o que a Scherer faz, né? Pelo esporte, pelo social. Nós somos muito engajados com isso aí. Nós temos orgulho lá de dizer que nós temos uma escolinha de xadrez que é a referência no xadrez, já está sendo referência no Brasil. Que legal. Quando foi fundado. Só para dar um número só no esporte, ano passado nós investimos quase R$1 milhão aí, em esporte amador, assim, não esporte de alto desempenho, não. Que legal. Sem contar o automobilismo. Sem contar o automobilismo. Então a gente investe muito nisso aí. E a gente tira muita criança da rua lá. E eu sempre costumo dizer, o esporte... Eu não sou eu que digo isso, acho que todo mundo sabe disso, né? O esporte é o melhor meio de integração social que existe. Então, tudo que a gente aplica no esporte, ele tem que ter uma obrigatoriedade com onde a gente está investindo, com as escolinhas, com a modalidade, deles terem uma escolinha para fazer isso aí. No xadrez, hoje, nós somos com 400 crianças na escolinha de xadrez. Não, a gente tem orgulho, isso aí, então... E tem que ter mesmo, não, tem que ter. Porque não é trivial. Não é. E é muito bem aplicado. Você conseguir tirar uma criança da rua e levar para o esporte, integrar na sociedade... Cara, tu conseguir fazer uma criança em 2024 com iPhone, não sei o que, jogar xadrez... São 300 alunos. Só por isso vocês têm que ganhar um prêmio já. Nós temos 400 alunos. Nós somos... Agora teve a Olesc lá, que é o Joguinhos Aberto de Santa Catarina. Nós somos... O Joaçá foi campeão no masculino, trouxe troféu. Assim, ó, o nosso objetivo era ser referência no Brasil até 2030. Já estamos quase... Em Santa Catarina já somos. E no Brasil nós vamos ser. Com planejamento, com tudo que a gente quer fazer, tudo que a gente quer fazer. Muitos outros esportes, nós temos um esporte que até peço para vocês, quem vai ouvir o podcast aí, seguir o Fernando, um ciclista que nós temos já sabe. Ele está correndo a Sub-23, ainda ganha todos os campeonatos que ele está disputando. Cara, uma história é só botar lá no Instagram, Fernando ou alguma coisa? A gente manda o link aí. Esse atleta a gente adotou, então toda a despesa que ele tem da alimentação, nutricionista, equipamento e tal, a gente patrocina ele. Ele é um talento lá da nossa cidade que a gente acreditou e apostou nele. Ele vem tendo resultados aí, né? Aí, fantástico. Aí, não deixe de passar o endereço dele para o pessoal seguir. Campeonatos brasileiros, mundiais aí, tá muito para bem. Sem contar as outras modalidades. Sem contar que nós temos muitos funcionários nossos que participam de Olimpíadas, né, Paralímpica e um monte de coisa aí. Mas isso aí. Mas então o que a gente faz fora da Scherer? Se divertir, né? Eu acho que a vida precisa ser divertida, você tem que aproveitar a vida, né? E passar bastante tempo com a família, com os amigos, né? A gente gosta de comemorar, fazer bastante comemoração lá no filme, a gente vive fazendo lá uma janta, um negócio lá, comemorando. E faz bem. Faz bem para a vida, né? Então, acho que... E nesses tempos tão, não vou dizer estressantes, mas assim, depois do WhatsApp, da mídia social, o tempo tomou uma dimensão diferente para a gente, né? Na época do fax, quando você estava na sua casa, você pouco lembrava do trabalho, porque você não era provocado a lembrar. Não chegava um WhatsApp, um e-mail, qualquer coisa assim. Você não tinha como acessar. E hoje em dia é comum a gente chegar em casa trazendo problemas do trabalho e não aproveitar a família como um ponto de recarga de energia, né? Ou seja, você chega esgotado, gasta aquele restinho final e acaba não desfrutando daquele momento, né? Eu brinco que assim, os maiores desafios para mim é quando chegar em casa usar aquilo para neutralizar os problemas do dia a dia, os desafios, e usar o ponto ali com a família, com os filhos, para recarregar as baterias, para voltar amanhã recarregado, né? Mas é um desafio, né? Porque você está sendo o tempo inteiro provocado para voltar a pensar no trabalho. Exatamente. No fim de semana, pegar um Jeep, fazer uma trilha, uma moto, fazer uma trilha, e jogar um tênis, jogar um paddle, né? Paddle. Aprender. E você, Eduardo? Então, eu me inspiro muito no Assir. mas o Assir, ele sempre tem que trabalhar feliz e eu procuro, apesar de todo o estresse, acho que a gente tem que estar com a cabeça otimista e feliz, porque às vezes a gente tem acho que os antepassados nossos nos levam a uma obrigação de que o trabalho é uma coisa desgastante, penosa e tem que ser ruim, né? Não é isso? Deixa o trabalho tem que ser sofrido. E eu questiono, mas por quê? Por que a gente não pode vir aqui, né? Hein, Eduardo?
Eu vou dar uma contribuição. Me ajuda. Porque eu acho que ela é boa. É da minha esposa. O crédito é da Deise, tá, Deise? A minha mulher diz que gente feliz não incomoda. E produz muito mais. Então, tem que ser feliz, porque gente feliz não incomoda. É isso aí. E produz muito mais. Então, eu tento transformar o trabalho numa coisa... Claro que tem momentos de estresse e tal, mas de maneira geral... que a gente seja feliz naquilo que a gente faz, porque a gente vai produzir muito mais. Então, muitas das tomadas de decisões, as minhas, eu tenho certeza que do Assírio, do Carlos e de vocês, não é lá sentado na mesa olhando para o computador. Então, é no momento que você está em casa, que a tua família vai desligar, dificilmente você vai estar totalmente... Você está ali, às vezes, parou um pouco, né? Naquela hora que você tem ali para descansar ali, que você vai refletir melhor. Então, eu acho que a família, né, é um ponto fundamental para a gente manter o equilíbrio. A gente tem que estar equilibrado. Então, eu procuro... o pouco tempo, a minha esposa vai ouvir isso aí e vai dizer que é mentira, para jogar com mentira. Mas vou botar nos comentários. Pouco tempo que eu tenho com a minha família, eu tento estar junto com eles. Ela vai falar ontem no domingo que eu fui jogar pado, que o João me chamou para jogar pado. Ela vai dizer que não. Mas eu gosto de praticar o esporte também. Acho que praticar o esporte é fundamental. Você ter e qualquer coisa, né? Jogar um tênis, fazer uma academia, dar uma corrida, andar de bicicleta. Eu acho que isso aí é necessário para o corpo, para dar uma liberada. Então, acho que é impossível um profissional de alto desempenho não ter atividade física nenhuma. Concordo plenamente. Acho que é impossível, não tem como, porque é uma bomba relógio em todos os aspectos. Não vai produzir, não vai conseguir ter uma criatividade, tem que ter inovação, né? Se não tiver criatividade e inovação, não vejo nenhum tipo de empresa, nenhum tipo de negócio prosperar, crescer, se desenvolver, se sustentar, se não tiver inovação. E se você está ali concentrado só no problema, é que nem tá o peixe dentro do aquário. Nunca vai ter ideia do que está acontecendo. Então, você precisa dar uma descarga, né? Fazer alguma atividade física, tá junto com a família para ter um equilíbrio emocional. Precisa ter... A família vai te ajudar muito nesse processo de criação, de inovação. Então, acho que no final do dia, a gente tem um equilíbrio entre o trabalho, entre o corpo e a alma, né? Também sou... acredito muito em Deus, rezo muito, peço muita orientação. Às vezes a gente chega num beco sem saída, não sabe o que vai fazer, então eu procuro... E a vida do empreendedor é solitária. Muitas vezes, então eu procuro parar, né, ter um momento para meditar, para fazer a minha oração. Então peço inspiração, peço para ser justo, não peço para agradar a todo mundo, nem sempre a gente agrada a todo mundo, né? E, infelizmente, às vezes a gente não consegue agradar a todos, né? Dentro das nossas rotinas, às vezes a gente vai precisar tomar decisões que são difíceis, né? Mas faz parte da nossa obrigação. Então, eu peço muito para a gente poder ser justo e ser razoável e caminhar pelo... São muitas opções, né, de caminhos. Qual que a gente vai seguir? Então, às vezes, se não tiver uma inspiração, acho, espiritual, a gente, às vezes, pode... talvez tomar o caminho errado. Então, acho que, de novo, aí é o equilíbrio entre, né, trabalho, a família, o lado espiritual, tudo isso aí para a gente, de fato, conseguir, né, conduzir a nossa equipe, a nossa empresa pelos... né, desbravando, né, e superando todos os obstáculos. Que, tempos em tempos, a gente se depara com obstáculos, pandemia... agora aí de novo aí um momento de taxa de juros que a gente falava, um momento de commodities. Então, assim, problema a gente vai ter. Sim. Ou é um ou é outro, e às vezes o pior ainda, os desafios maiores ainda estão pela frente. Então, se a gente não está muito equilibrado, muito preparado, com uma equipe que esteja junto contigo, dificilmente você vai conseguir superar. Então, não sei, acho que é um pouco disso aí, né, assim. Acho que vocês resumiram bem. E assim, a vida do empreendedor não é fácil, especialmente no Brasil, né? Eu vi um economista, se não me engano foi o Marcos Lisboa, falando num podcast recentemente, que nos últimos 30 anos no mundo, né, nas principais economias, tiveram de 3 a 4 crises, né, nos principais países, né? E o Brasil teve, nesses 30 anos, se não me engano, foram 14 anos de PIB negativo, né? Então, são 14 anos que se poderia chamar de crise econômica. E não raras vezes de cair 2, 3, como caiu lá em 2014. Recentemente, 15, agora, né? na Dilma aí, né?
Exato. E então, assim, a gente tem um CDI nos assolando ali, nos assombrando, né? Dizendo que você tem que ter um prêmio de risco, tem que bater aquilo, e constantemente crise. Então, assim, você tem que ter um equilíbrio entre vida profissional, familiar, espiritual, com lazer, com vários momentos e atividades de descompressão, senão a gente não dá conta. Né? É isso aí. Muito bom. Nós estamos chegando na reta final. Tem alguma coisa que alguma mensagem que vocês queiram passar? Algo que eu deixei escapar e não comentei? Fiquem à vontade. Eu acho que você abordou muito bem e que está de parabéns. É isso aí. Da minha parte, agradecer o convite, parabenizar vocês pela história, pelo compromisso em manter uma cadeia saudável de distribuição. Foi muito importante a gente vir aqui, né, conhecer você, o teu pai. Então, a gente fica muito feliz de ver empresas como a tua, né, em todo esse cenário que é muito difícil para a indústria no Brasil sobreviver. Acho que a indústria, eu praticamente acho muito difícil, é muito complicado, são muitas variáveis aí que complicam ainda mais do que o comércio. Então, eu sou muito fã da indústria, acho o trabalho que vocês fazem fantástico e é admirável. Então, eu tenho a agradecer e dar meus parabéns aí, Eurico, a toda a gestão de vocês aí. Espero que vocês continuem crescendo muito e que a nossa parceria dure muitos anos aí pela frente. Vai durar. Muito obrigado, vai durar. Da mesma forma, né, Henrique e Eurico, né? Até rimos dois, não? A gente tinha uma dupla dinâmica. A gente tinha uma dupla caipira. Camisa tá igual já. Igual, também. Aí, vai ser onde vai ser o show hoje? Não podemos perder a hora, que nós temos show hoje. Tem show, né? Exatamente. Não, mas foi um prazer enorme, né? Vim aqui bater esse papo com vocês, conhecer a fábrica. Parabéns aí, Henrique, você, pro teu pai, pra família aí, pelo que conduziram. Né? Parabéns mesmo, uma baita uma fábrica aí. Que essa nossa parceria, né, se estenda aí por muito tempo e cresça cada vez mais, que a gente tem conversado. Muito bem, eu é que agradeço pelo tempo aí de vocês. Tá. Desculpa, eu te interrompi. Assim. Eu só quero falar um pouquinho do meu conterrâneo. O nosso comandante de fragata aí. De fragata, o cara que se baseava pelas estrelas. Aí você perdeu e veio parar em Alto Peça, né? Foi no navio. Mais ou menos. O navio bateu aqui na Della Rosa. Bateu aqui no Della Rosa. Aqui. O Rico também é uma satisfação, né? A gente se conhece há muito tempo, né? Graças a Deus, estamos bem tranquilos. Parabéns aí pelo teu trabalho, pela tua equipe. Há quanto tempo que a gente tem feito isso. Então é isso aí que quero deixar aqui. Quero deixar o meu abraço a todos aí. E repetir a minha frase sempre, né? Faça o que você gosta de fazer, seja feliz, que é o que a gente precisa. Muito bem. Bom, obrigado pelo tempo de vocês. Quem acompanha o podcast constantemente me vê dizer as mesmas coisas, né? Que não é diferente do que o meu pai disse a vocês. A gente sabe quão difícil é sair de trás da mesa, tirar um dia para visitar um fornecedor, pegar o carro, ir até Chapecó, pegar o avião, Campinas, depois Della Rosa, enfim. Então, a gente trabalha assim para que cada minuto seja valioso, né? Seja um tempo de qualidade e faça vocês saírem daqui pensando que valeu a pena, né? E da nossa parte valeu demais, né? Especialmente pela história que vocês nos permitiram acessar aqui. Eu confesso que eu estava com a expectativa alta, mas vocês superaram a minha expectativa. A prosa foi realmente muito boa, né? A história muito boa, muito sólida, muito consistente. E, então, parabéns, né, pelos 61 anos da empresa, parabéns pelo seu Jaime, a presidente do conselho, a Cir, Eduardo e todo o time, todos os 2.300 colaboradores que lá estão. E, enfim, dizer que para a gente é uma honra, né, tê-los aqui e tê-los como distribuidor da marca. Então, mais uma vez, obrigado pelo tempo e espero que tenha valido a pena. Valeu? A produção está me lembrando ali, né, para a gente fazia isso depois que acabava a gravação, tá? Mas aí eles falaram, não, vamos fazer isso durante a gravação que vai ficar mais legal. A gente tem aqui uma pequena lembrança, né, para agradecê-los aí por terem vindo até o podcast. Eu já vi que vocês dois são amantes de café, então esse presente vai ter bom uso, né, para vocês. Então, enfim, é só uma singela lembrança aí para vocês, enfim, como gratidão. E tem mais dois aqui, porque quem está assistindo não sabe, né? Mas tem mais dois indivíduos do Scherer ali nos bastidores, que é o João e o Júnior, que está aqui o presente deles também para ficar registrado, tá bom? O nome deles agradeço aí também. É isso aí.
Mas é isso aí, com esses presentes aqui, a gente vai encerrando, né, esse que é, se eu não estou enganado, o 23º episódio do Café com Peça. A você que ficou até aqui, meu muito obrigado. Não deixe de curtir, compartilhar e especialmente se inscrever no nosso canal, porque assim você ajuda o algoritmo a distribuir esse conteúdo para mais pessoas que tenham também interesse no mercado de autopeça. Se você está lá no Instagram e ainda não acompanha a nossa página, é @Café com Peça. E, de novo, nós estamos disponíveis em todas as plataformas de podcast. É isso aí, até a próxima, grande abraço. Boa noite. Eu não sei para qual câmera.